Boa noite, irmãos. Muito bem. Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Reis, capítulo 19, versículos de número 14 e 15. E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Vamos orar. Deus, fala-nos por meio da sua palavra, ensina-nos o teu bom caminho. Usa a minha vida para abençoar os meus irmãos e deles, Senhor, através do teu Espírito Santo, um ouvido sensível e uma mente capaz de compreender aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Certamente, se eu usar o termo nômade, de alguma forma você vai entender isso. Nômades é um nome que se dá a grupos de pessoas que eles não se fixam em um lugar. Ou seja, eles ficam em um lugar, eles exploram ali os recursos, sugam ali tudo aquilo que eles podem tirar daquele lugar e depois mudam para outro lugar e repetem isso e vão mudando de lugar em lugar, usando, esgotando os recursos e vivendo dessa forma. Eu creio que existiu e existe no presente pessoas com esse comportamento. Por exemplo, os ciganos. Por incrível que pareça, ainda temos ciganos na cidade. Lá nos Estados Unidos, ainda tem as comunidades enormes de ciganos, que pessoas que têm esse comportamento. Agora, apesar desse termo estar ligado a grupo de pessoas, eu creio que muitas vezes nós temos comportamentos nômades. E eu quero que você pare um pouco para pensar e não fique assustado. Eu creio que muitas vezes nós temos comportamentos de nômades. Ficamos em lugares até esgotarmos os recursos, nós deixamos desertos atrás de nós, vivemos na dependência de fatores externos. Eu creio que nós podemos nos tornar nômades em muitas áreas das nossas vidas. Por exemplo, há muitas pessoas que são nômades emocionais, ou seja, usam pessoas, usam os cônjuges, os amigos, sugam-nas até se cansarem e não ter, onde elas não mais têm nada a oferecer, e aí trocam por outras pessoas, por outros relacionamentos. A Bíblia fala da história do filho pródigo, e ele viveu isto, essa experiência. Então ele tinha amigos enquanto ele tinha recursos, mas acabaram os recursos, acabaram os amigos. Ou seja, os nômades emocionais, eles acumulam amigos, porém os convenientes até que os sejam. Ou seja, eles não são fiéis em seus relacionamentos, mas eles usam seus relacionamentos naquilo que lhes é conveniente. Não semeiam, eles só colhem. Esperam sempre que os outros lhe deem. Nunca lhe oferecem nada a outros. Não crescem, nem aprendem. Sempre os outros são culpados. Eles é que devem mudar ou fazer. São eles que são os problemas. Deixam um deserto atrás de si. Ou seja, pessoas usadas, machucadas, traídas, sofridas. Você já conheceu pessoas assim? Que elas te usaram.
até o ponto que você poderia dar alguma coisa a elas. Mas quando chegou o ponto que você não tinha mais aquilo que elas gostariam de ter de você, elas te deixaram. Quando você era conveniente, ela lhe chamava de amigo. Naquele dia que você deixou de ser conveniente, ela agora te chama de inimigo. Sabe aquelas pessoas que te surpreendem? Que você, por algum tempo, você olhava para ela e a via como um companheiro, como alguém que podia andar junto com você, e qual foi a sua surpresa? Você descobriu que ela estava só te usando. Às vezes nós não percebemos, mas às vezes nós desenvolvemos relacionamentos com Deus desta forma. Nós nos relacionamos com Deus só de forma conveniente. Lembramos de Deus quando precisamos do pão, lembramos de Deus quando precisamos da roupa, lembramos de Deus quando precisamos de uma cura, mas quando as coisas se tornam confortáveis, Deus não se torna mais conveniente, mas muitas vezes um Deus que incomoda. Sabe aquele momento quando você precisava de algo de Deus e você estava disposto a fazer qualquer promessa, assumir qualquer compromisso, você estava disposto a orar uma semana sem parar, você estava disposto a investir financeiramente na obra de Deus, porque simplesmente você estava interessado em alguma coisa. Mas quando você a conquistou, tudo isso perdeu-se o sentido. A Bíblia vai nos dizer, lá em Provérbios capítulo 17, versículo 17, o texto diz assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. É interessante. Sabe quando nós vamos conhecer os verdadeiros amigos? Nos momentos difíceis. Sabe quando vai aparecer as pessoas que realmente se preocupam conosco quando nós estamos precisando de ajuda? Nós estamos vivendo em um tempo onde os relacionamentos são descartáveis. Já percebeu isso? As pessoas não querem mais se relacionar com outros porque elas sabem que relacionamento traz coisa boa, mas relacionamento também traz coisas difíceis. Mas a Bíblia diz que é nos momentos difíceis que nós conhecemos aquelas pessoas que verdadeiramente nos amam. E que bênção! Quando o salmista dizendo sobre isso, ele fala que Deus é esse amigo que se revela amigo nos nossos momentos de angústia. O salmista diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Que bom que nós podemos ter um Deus que se comporta dessa forma, mas que bom se nós fôssemos pessoas que nos comportássemos desta forma. Uma das coisas, irmãos, que mais tem afligido o coração das pessoas nos últimos dias, sabe o que é? Solidão. Vivemos em um mundo de milhares e milhares e milhares de pessoas, mas cada vez mais as pessoas estão mais e mais sozinhas. E muitas vezes estão sozinhas porque eles não querem pagar o preço de viver em comunidade. Eu estava com um casal que estava renovando os seus votos e conversando com uma pessoa que se apresentou como terapeuta de casais. E ela dizia assim: eu tenho ajudado muitos casais e uma das coisas que eu tenho descoberto é que muitas pessoas estão em relacionamento onde as pessoas não são pessoas umas para as outras. Eu falo para elas: olha, não vai dar certo, a melhor coisa que tem é separa e vai procurar uma pessoa que mais se encaixa com você. Irmãos, se nós formos pensar em relacionamento conjugal, onde a pessoa que está ao nosso lado, ela é tudo aquilo que nós gostaríamos que ela fosse,
Eu não sei se Dona Linda estaria casada com o pastor Thomas, ou vice-versa. Porque a primeira coisa que temos no relacionamento é que aquela pessoa que está diante de nós, ela não tem o que ela precisava ter, e aquilo que ela precisa ter está conosco e nós precisamos dar a ela. Por isso que eu falo, o pastor Thomas sem a Dona Linda não seria o pastor Thomas. Não, porque Deus uniu as pessoas, uma para completar a outra. Isso não é uma questão de soberba, isso é uma questão de realidade. Deus criou homem e mulher diferentes, então eles são convenientes porque são diferentes e se completam por causa disso. Então, quando nós pensamos em amizades, não existe amizade perfeita, mas existe propósito perfeito para a amizade. Ou seja, quando nós estabelecemos relacionamentos, nós estamos pensando assim, eu tenho dons, talentos que eu posso usar para servir a esta pessoa, e igualmente ela tem dons e talentos que podem me servir. Por isso, o grande objetivo dos relacionamentos é buscar alguém que precisa de nós. Mas já pensou que nós muitas vezes somos assim? Nós queremos as pessoas prontas, não queremos as pessoas que precisam de nós. Ou normalmente nós pensamos assim, eu quero alguém que possa me ajudar, porque eu é que estou precisando de ajuda. E às vezes somos como ciganos. Exploramos as pessoas quando elas podem nos dar, e se elas não podem nos dar, nós as substituímos. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo dizendo sobre relacionamento, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia vai dizer que o grande propósito de Deus é que a igreja, que as pessoas, que as famílias, que nós estejamos unidos, porque precisamos uns dos outros. E haverá momentos que pessoas podem nos dar, mas haverá momentos que nós precisamos dar às pessoas. Não seja um explorador de pessoas, seja um servo para as pessoas. Como é triste vermos assim, relacionamentos. Homens se aproximam das esposas, das mulheres, casam-se com elas, usam elas até elas ficarem não mais com aquelas características que tinham, descartam estas e vão em busca de outros. E pessoas têm se tornado objetos. Você usa até o ponto que elas podem oferecer. Por isso, muitas vezes, há pais abandonados. Abandonados por filhos que um dia tinham seus pais e eles lhes serviram, mas chegou o momento que os pais não podem mais servi-los e eles descartaram. Abandonaram. Pessoas não podem ser vistas de uma forma descartável. E às vezes nós precisamos amar pessoas que não estão bem, às vezes amaremos pessoas que estão num momento muito bom, mas que bom se nós somos amigos para todas as horas. A Bíblia vai nos exortar dizendo, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. A igreja tem que estar unida, os irmãos têm que estar unidos em todo tempo, e graças a Deus que podemos cultivar isso e ver isso em nós, e precisamos manter. Que bom quando podemos ver que o nosso irmão Caleb está enfermo e todo mundo está lá preocupado, orando por ele. É assim. Mas que bom quando ele ficar bom, nós continuamos unidos e juntos com ele para louvarmos o Senhor em todo o tempo. Mas há também não só os nômades emocionais que usam pessoas, mas há os nômades financeiros. E eles vivem um momento, compram, adquirem, gastam, tomam emprestado até que todas as portas se fechem, e aí mudam de casa, de trabalho, de estado, de amigos. Hoje uma das coisas muito comum no mundo empresarial é isso. As pessoas usam um CNPJ até que esse CNPJ se tornou um CNPJ que não gera mais crédito, então eles deixam aquela empresa aberta, mas abrem outra. E
praticam as mesmas coisas. E vão deixando um deserto atrás de si. Sempre serão fugitivos, mal falados, temerão o correio, os telefonemas, o oficial de justiça, nunca terão paz. Porque assim eles vão usar tudo que eles podem usar e não vão honrar seus compromissos e vão esgotar os seus créditos e vão esgotar todas as chances que eles têm, as oportunidades, e depois vão culpar o governo, vão culpar as pessoas, vão culpar o sistema. Ou seja, não aprendem a viver nos limites do seu ganho, sempre gastam mais do que ganham, comprometerão seu caráter, se tornarão eternos dependentes das migalhas, culparão os outros, o governo, os amigos, por nunca lhe ajudar, serão pessoas de poucos amigos e deixarão para trás inimigos, pessoas revoltadas, traídos, lesados e empobrecidos. Uma das coisas, irmãos, que hoje tem sido muito comprometida é a questão do caráter. Que triste! Ontem, ouvindo de uma pessoa que teve uma situação que envolveu um cristão para lhe ajudar, e esse cristão se ofereceu para ajudar, e ele não foi honesto. E a pessoa ligada da família a essa pessoa disse: nunca mais me apresente um crente para fazer nada, porque eu não mais acredito nos crentes. Que triste que hoje cristão não está associado à honestidade. Cristão não está vinculado à integridade. Que triste é que cristãos são como outras pessoas quaisquer, eles também não pagam as suas contas. Eles também não honram os seus compromissos, eles também não têm uma palavra, ou seja, eles chegam no lugar, eles gastam o crédito que têm, eles consomem esse crédito e quando eles não tiverem mais crédito, eles vão para outro lugar e fazerem outras vítimas. Irmãos, nós os cristãos devemos entender que levamos um nome que deve ser honrado. Como diz aquela história de que um dia chegou diante de Alexandre um soldado com o mesmo nome que ele, e esse soldado estava tão mal arrumado, e Alexandre diz: para você ter esse nome, tem uma coisa que você precisa fazer, você precisa mudar de roupa, você precisa mudar de vida, mas se você não pode mudar de roupa e de vida, muda de nome. E é verdade isso. Nós temos um nome, se chama cristão, nós somos seguidores de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, nós somos seguidores da honra, nós somos seguidores da verdade, nós somos seguidores de pessoas que têm palavra, de pessoas que pagam suas contas, de que elas reconhecem os seus deveres e elas cumprem os seus deveres. Mas se nós não podemos cumprir com os nossos deveres, honrar com aquilo que temos assumido, então nós temos que mudar de nome. Olha, pastor, tira o meu nome do hall de membros da igreja, eu não estou dando mau testemunho, eu não posso ficar com o nome de cristão com essa atitude. Mas o melhor conselho é: mude a atitude e conserve o seu nome de cristão. Como foi triste um dia quando eu trabalhava no comércio. E um dia eu cheguei numa loja de uma pessoa que eu conhecia e eu pedi para comprar alguma coisa no crédito. E ele falou: só preciso fazer aqui uma fichinha sua. Ele abriu o computador e começou a fazer ficha. Seu nome, sua profissão. Eu falei: pastor. Ele falou: parou na hora. Ele disse: nós não damos crédito para pastor. Não estou falando de crente, não, estou falando de pastor. Ele falou: rapaz, mas por quê? Muitas decepções. De qual igreja o senhor é? Batista. Batista, peraí, deixa eu falar com o meu patrão. Olha, ele é pastor, mas ele é da igreja Batista. Para Batista vamos abrir uma exceção. Graças a Deus. Batista ainda tem crédito.
Isso é terrível, irmãos. Isso é triste. Quando as pessoas já não associam o cristão à honra, à integridade. Nós não podemos viver dessa forma. A Bíblia diz que é lícito que venha o escândalo. Há algumas pessoas que vão escandalizar o nome de Deus. Deus será desonrado por causa delas. Deus será envergonhado por causa delas. Mas a Bíblia diz, ai daquele que por meio dele vier o escândalo. Deus zela pelo seu nome. Deus tem um nome honrado. E quando nós não honramos o nome dele na nossa vida, ele vai tratar conosco. Por isso, a Bíblia vai nos dizer, lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Mas olha o começo do versículo, a ninguém devais coisa alguma. Uma das coisas que nós mais deveríamos zelar é pelo nosso nome. Graças a Deus foi uma herança que meu pai deixou. A Lília, em momentos difíceis da nossa vida, a gente não tinha cartão de crédito, a gente não tinha cheque especial, a gente não tinha nada, porque não tinha renda para isso. E eu às vezes tinha até, eu saía de casa e dizia, mulher, eu vou sair de casa sem cartão, vou sair sem cheque, porque talvez eu seja tentado a comprar alguma coisa e nós não podemos comprar, então eu não levando cheque, eu não levando cartão, então eu não compro. E certa vez eu cheguei em casa com alguma coisa que nós precisávamos e eu comprei. Ele disse, como você comprou? Você não tinha cheque, você não tinha cartão de crédito? Ela diz, infelizmente as pessoas ainda acreditam que eu pago aquilo que eu compro. Felizmente. Mas que bom quando as pessoas... Quantas vezes eu precisei fazer isso? Olha, eu vou levar, mas não estou com cheque aqui, não estou com cartão. Pode levar, depois o senhor acerta. Como é triste quando as pessoas pegam o nosso cheque e vai lá... não podemos, tem aqui uma restrição. Eles sabem, né? Eles dizem assim, eu nem sei o que é, mas talvez você deve procurar a instituição bancária, a gente sabe o que é. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que nós devemos aprender a estar contente com aquilo que nós temos e não desejarmos ter aquilo que não podemos ter. Eu tenho aprendido na minha vida, quem quer ter aquilo que não pode ter, acaba perdendo aquilo que tem. Talvez uma das poucas coisas que você tenha seja o seu nome. Mas se você quiser ter, além do que você pode ter, você vai perder aquilo que você... A única coisa que você tem é o seu nome. Contentando-vos com o que tendes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, nunca te deixarei, não vai faltar nada. Não queira ter o que você não tem, porque você vai acabar perdendo o que você tem. Nós vivemos em um mundo, irmãos, de consumismo. E eu tenho descoberto com a vida que nós precisamos de muito pouco. Mas a sociedade vende-nos a ideia de que nós precisamos mais do que nós realmente precisamos. E às vezes eles mudam um pouquinho as coisas e mudam o nome e nós achamos que aquilo é mais gostoso. Por exemplo, nós lá da terrinha descobrimos que uma coisa gostosa é chamado picadão. Picadão é você corta um monte de carne, põe lá um molho e aquilo é gostoso. Mas venderam-nos a ideia de que estrogonofe é mais gostoso, é mais chique e portanto, picadão não é bom. Estrogonofe, mudaram o nome e só fizeram um picadão com outro molho. E vendem-nos a ideia e nós achamos que seremos felizes comendo estrogonofe. Picadão não é uma comida, é comida muito...
Eu trabalhei com confecção e uma das coisas que eu descobri que a fábrica que fabrica para, muitas vezes, Calvin Klein é a fábrica que fabrica para a marca JJ. A única coisa que muda é a etiqueta que eles usam e que colocam lá. Mas muitas pessoas acham que elas precisam mais da etiqueta do que da roupa. Eu falo assim, meu pai nos vestia lá com as roupas do Brás, né? E tinha do Bom Retiro também, e eram roupas tão boas, e elas custavam tão barato, mas as pessoas tinham vergonha de dizer que a roupa custou apenas R$20, e elas se sentiam alegres quando elas podiam dizer que custou R$800. Nós podemos destruir tudo à nossa volta, se nós não formos sábios. Se nós não entendermos que existe uma coisa muito preciosa, que se chama nome, que se chama crédito, que se chama limite, e que nós precisamos aprender a respeitar estas coisas. Porque senão vamos destruir relacionamentos, vamos comprometer nosso futuro, e aquilo que poderíamos ter, de pouco, nem um pouco vamos ter, vamos padecer necessidade. Mas há também, irmãos, os nômades espirituais. Há os nômades emocionais e eles usam pessoas. Há os nômades financeiros e eles gastam todo o crédito que têm até não terem mais crédito. Mas há também os nômades espirituais. São aquelas pessoas que se entusiasmam, se envolvem, cantam, pregam, oram, incendeiam o mundo, admiram as pessoas, proclamam ter descoberto o céu até que chegam os problemas, as pessoas não correspondem, surgem as dúvidas, as pessoas não parecem ser aquelas imaginadas, muitos são os problemas, a revelação talvez não tenha sido divina, estão prontos para mudarem para outra igreja ou desistirem da fé. Eu tenho até medo dessas pessoas quando chegam na igreja. Chegam na igreja e dizem, pastor, estou aqui para trabalhar, conta comigo, me diga o que eu faço, o que eu vou fazer. Eu fico assim, meu Deus, é a solução dos meus problemas ou é mais um problema? E, infelizmente, a maioria são mais um problema. São fogos de palha. Mostram, quando são incendiados, um fogo incandescente, mas não tem combustível suficiente para continuar. As coisas de Deus, irmãos, exigem mais do que o entusiasmo emocional. Exigem convicções, crenças. Eu sei que certamente, quando a Érica está lá liderando o ministério infantil, tem momentos que ela fala assim, o que eu estou ganhando com isso? Só dor de cabeça, só problema. Mas ela não fica no ministério porque não tem problema ou dificuldade, mas porque Deus a chamou para o ministério. E ela tem que ficar lá. Há muitas pessoas que não conseguem viver e conviver em tempos de lutas. Elas sempre estão mudando para lugares onde o sol ainda está brilhando. Depende dos outros para terem uma vida espiritual saudável, se proclamam donos da verdade, se proclamam instrumentos da justiça de Deus, se proclamam tão santos que não conseguem viver com pessoas espiritualmente limitadas. É igual a pessoa procurando uma igreja perfeita. Lógico que não vai encontrar. Você tem bons hospitais espirituais que tratam de doentes, mas por mais bonito que seja a igreja, o que ela tem são leitos onde pessoas doentes estão abrigadas para serem tratadas. Às vezes, conversando com o irmão Pedro, ele fala assim para mim, pastor, as coisas estão muito boas, pode preparar que deve vir alguma bucha por aí. E é verdade. Às vezes nós limpamos o quarto, como chama lá? Esterilizamos as coisas para o quê? Está tudo limpinho, cheirosinho para recebermos um doente. E é verdade, irmãos. Nós estamos aqui para ajudar pessoas com problemas. Nós estamos aqui para ajudar pessoas com dificuldades.
Nós estamos aqui para ajudar pessoas que estão lutando por anos e ainda não resolveram seus problemas. Estava falando com o pastor Jairo Cárcere, um dia ele lida muito com aconselhamento, e falaram para ele assim: pastor, a sua igreja só recebe problema. Ele falou: lógico, vocês não querem tratar os problemas em suas igrejas, eu tenho que tratar. Que bênção que Deus pode nos usar para tratar com pessoas com problemas, sejam elas quais forem. Que bênção que Deus pode trazer aqui pessoas imorais e torná-las pessoas morais. Que bênção é que Deus pode trazer aqui pessoas viciadas e elas podem ser libertas dos seus vícios. Que bênção que nós podemos receber aqui pessoas desajustadas e elas podem serem ajustadas. Esse é o nosso ministério. E não estamos aqui porque as coisas são fáceis, estamos aqui porque é necessário o nosso ministério. Se você for para um lugar que não tenha problema, como diz um ditado, é melhor você sair de lá, porque se você chegou lá, chegou o problema. Mas não existe lugares sem problema. Não existe família sem problema. Não existe relacionamento sem problemas. Mas todos os problemas, eles se manifestam para que Deus possa te usar para tratá-los. É assim. Eu falo assim, nós não mudamos de igreja porque as igrejas se tornaram difíceis, nós mudamos de igreja porque Deus quer nos usar em outro lugar. É somente esse momento, quando Deus fala: olha, o seu ministério terminou aqui, você fez tudo aquilo que era necessário ser feito, agora eu vou usar você em outro lugar. Amém? Nós não saímos de um lugar porque ele se tornou difícil, nós saímos do lugar porque Deus agora quer nos usar de uma forma diferente, em outro lugar. Tiago capítulo 5, versículo 20 nos fala de uma forma muito consoladora. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago vai dizer que bênção quando pessoas totalmente desajustadas chegam até nós e nós podemos ajudá-las. E quando nós as ajudamos, sabe o que nós estamos fazendo? Impedindo o inferno como destino final da sua vida. Que bênção quando nós podemos ser úteis. E eu creio, irmãos, que a grande beleza da vida é quando nós descobrimos que nós podemos ser uma bênção para alguém. E a vida infeliz é aquela vida que nós não percebemos que podemos ser úteis a ninguém. Por isso a Bíblia diz que todo inútil será lançado no inferno. Se você chega nessa igreja e descobre um problema, sabe o que Deus está te mostrando? Um lugar que você precisa trabalhar. Ah, pastor, eu vejo que não tem mais pessoas vindo na igreja de manhã e não tem tantas pessoas de noite, e há muitos bancos de noite vazios. Então, sabe o que Deus está te mostrando? Olha, você tem que trabalhar. Porque talvez a nossa tendência talvez o pastor tenha que mudar o seu sermão, talvez algumas pessoas tenham que fazer alguma coisa a mais, talvez nós temos que melhorar o nosso programa XY. Não, devemos deixar de pensar assim. Se Deus está te mostrando um problema, é que Deus quer usar você neste problema. Porque Deus não é fofoqueiro. Deus não chega assim: você viu, Érica, fulano de tal, você viu o que ele falou? Deus não é assim. Quando Deus fala assim: você viu o que ele falou? Ele está precisando de ajuda, vai lá ajudar ele. Elias percebeu que as coisas agora não estavam tão fáceis. Ele havia matado os profetas de Baal. A rainha Jezabel estava irada com ele e queria matá-lo. É lógico que nós, nessa situação, o que nós vamos fazer? Nós vamos fugir. Porque já não é tão confortável, estava lá, ele estava muito confortável e até brincando lá com os sacerdotes. Não, clama aí, mais alto, talvez está dormindo, clama aí. Ele estava até confortável, o homem estava cheio de coragem. Mas agora ele tinha um problema, ele havia
provocado a ira, inimigos poderosos. E ele queria sair daquele lugar e fugir e se esconder. Mas Deus disse: volta pelo seu caminho. Você não deve estar lá porque as coisas estão fáceis. Você deve estar lá porque você tem ainda um ministério e você tem que cumprir. Volta e unge um rei sobre a Síria. Volta e unge um rei sobre Israel. Judá. Volta. Você ainda tem um ministério. Ou seja, quando você olha para o seu cônjuge e percebe que ele já não é aquela pessoa que deveria ser, a vontade que a gente tem é sair. Porque a coisa se tornou muito difícil. Mas sabe o que Deus diz? Volta. Se ele tem um problema, você tem um ministério. Já pensou nisso? Se o seu cônjuge tem um problema, você tem um ministério. Ah, tem hora que dá vontade de desistir dos filhos. Já viu aquele momento que dá vontade de desistir dos filhos? Ah, não quero saber mais. Manda ele embora. Você percebeu que os seus filhos estão com problema? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você tem um ministério. Talvez você chega na igreja e você vê alguns problemas nas pessoas e com as pessoas. E sabe o que Deus diz para nós? Volta, você tem um ministério. Os problemas que estão à nossa volta são oportunidades que Deus está dando a nós para servirmos a Ele. Para abençoarmos pessoas, para ajudarmos pessoas. Não é fácil isso, mas é o nosso ministério. Qual é a igreja boa? Sabe qual é a igreja boa? É a igreja que trata e cura doentes. Esta é uma boa igreja. Igreja onde as pessoas chegam totalmente desajustadas e elas são saradas, elas são curadas. Igrejas, e certamente quando nós pensamos que Deus nos colocou aqui, e cada um de nós estamos aqui porque de alguma forma Deus pode nos usar para que coisas sejam melhores. Mas não fique sentado esperando que as coisas melhores aconteçam. Saia do assento e vá servir o Senhor para que estas coisas melhores que você deseja aconteçam. Pastor, eu acho que nós podemos melhorar no louvor. Você está percebendo isso? Se matricule numa escola de música. Aprenda a ser um bom músico. Aprenda a cantar muito bem. E depois que você aprender isso, se aproxime daquelas pessoas e diga: eu posso ajudar? Porque a gente quer que as pessoas sejam melhores e às vezes Deus quer nos usar para que aquilo que não é bom possa ser melhor. Ah, eu vejo que as pessoas não se interessam muito pelos outros e há pessoas precisando de ajuda e ninguém ajuda. Sabe o que você faz? Se matricule lá no Ministério Nutri e aprenda a ser um bom conselheiro, faça o curso de autoconfrontação e aprenda como aconselhar as outras pessoas. E sabe o que vai acontecer? Que aquelas pessoas que precisam ser ajudadas agora tem quem pode ajudá-las. Ah, eu noto que algumas coisas na igreja não estão bem limpas. Sabe o que você faz? Vá lá na internet e aprenda como limpar as coisas que não estão bem limpas e aprenda a técnica e vem aqui e diga assim: eu posso ajudar para que aquelas coisas que não estão tão limpas possam estar mais limpas. Deus vai abençoar-nos. Mas nós muitas vezes nos comportamos como nômades, nós usamos as coisas quando elas estão bonitas e quando elas estão feias nós abandonamos e vamos usar outras em outros lugares que estão bonitos e vamos deixando desertos atrás de nós. Se você acha que o seu pastor não está pregando tão bem, compre alguns livros e dê de presente para ele. Pastor, comprei um livro aqui, eu acho que vai abençoar a sua vida e vista na vida dele. Porque às vezes nós queremos cobrar que as coisas sejam melhores, mas não queremos investir para que elas sejam melhores. Nós queremos só sugar e não alimentar. Não seja assim. Você vai produzir um deserto atrás de você. É o que está
E eu repetidamente falo sobre isso. É o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Pessoas sugaram até o ponto que construíram um grande deserto em torno de si. Volta. Você tem um ministério. Volta a amar o seu cônjuge. Você tem um ministério. Volte a amar os seus filhos. Você tem um ministério. Volte a amar o seu amigo. Sabe aquele amigo que você abandonou porque ele agora se tornou chato? Volte a amá-lo. Você tem um ministério. Olhe para aquela pessoa bem chata que está na igreja e você diga para você mesmo: eu tenho um ministério. Ah, como eu fico triste quando eu ouço aqueles pastores: irmãos, graças a Deus tinha um chato lá na igreja e ele foi embora. Que pena. Que fracasso. Nós não conseguimos curar o chato. Não trate as pessoas como descartáveis. Elas estão aqui porque Deus as colocou aqui, porque entende que nós podemos ser uma bênção para elas. E existem pessoas que você vai olhar para ela: que problema Deus nos deu? É nosso ministério. Já pensou se a gente exigisse aqui, irmã Suzana, por gentileza, eu estou querendo frequentar a sua igreja, seu currículo, por favor. Deixa eu ver quanto você ganha. Muito pouco, não serve para nós. Deixa eu ver, você tem curso na onde? Você você não tem muito conhecimento, não serve para nós. Você tem problema com a família, você se dá bem com a sua esposa, se dá bem com os seus filhos. Como é que está a sua vida financeira, como está a sua vida emocional? Opa, você é um bom candidato. Pelo contrário, os currículos que vão chegar aqui são: eu estou desesperado, não vejo muita esperança. Meu casamento está falido. Minha vida está destroçada. Eu estou passando necessidade. Alguns vão dizer: eu estou passando fome. E o que você vai dizer? Eu tenho um ministério. Deus me deu um ministério. E eu preciso servir a Ele nesse ministério. Não vamos usar pessoas e coisas. Vamos servir pessoas. E gerar coisas que possam ser úteis a estas pessoas. Por isso, Deus sempre diz para mim, e eu sei que Ele diz para você: volta. Volta daquilo que você está desistindo. Volta para aquilo que você quer abandonar. Olhe para aquilo novamente e diga: eu vou continuar com o ministério que Deus me deu. Porque é isto que Ele quer que eu faça e é para isso que Ele tem me chamado. Talvez você tenha uma relação de problemas, de dificuldades. Talvez você olhe à sua volta e vê muitas coisas que precisam ser melhoradas. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus está te chamando para um ministério. Amém? E se nós vermos as coisas dessa forma, aquilo que hoje é um deserto pode voltar a florir. Aquilo que não nascia nada pode voltar a nascer alguma coisa. Aquilo que estava morto pode reviver. Se nós entendermos aquilo que Deus diz para Elias: volta, porque você ainda tem um ministério. Amém? Deus, obrigado. Porque o Senhor pode nos usar aonde não existe muita esperança. Que bênção que o Senhor pode nos usar para solucionarmos, sermos instrumentos para a solução de muitos problemas. Que bênção que o Senhor pode dizer que, através do nosso ministério, ainda pode haver esperança. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos da caverna aonde estamos fugindo para nos esconder de problemas, de dificuldades, ou aonde estamos fugindo dos nossos problemas e das dificuldades que causamos. Nos ajuda a voltar pelo nosso caminho e resolver os problemas que causamos e aceitar as consequências dos erros que fizemos e praticamos. Nos ajuda, Senhor, a não semearmos desertos, mas semearmos jardins floridos de aroma agradável. Nos dê graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.